Você sabe o que são snuff movies? Segundo o Google, são filmes que mostram mortes ou assassinatos reais de uma ou mais pessoas, sem efeitos especiais, para distribuição e entretenimento ou exploração financeira. Na Ucrânia, 3 jovens foram responsáveis por múltiplos assassinatos ou tentativas de assassinato. Hoje, nós iremos falar sobre os maníacos de Dnepropetrovsk, que ficaram mundialmente conhecidos como 3 garotos e um martelo. Mas antes de falarmos mais sobre esse caso, eu gostaria de pedir que você se inscreva nesse canal para me ajudar a continuar criando conteúdo aqui pro YouTube e que também deixe o seu like nesse vídeo. Dnipro, a 4ª maior cidade da Ucrânia, localizada na parte centro-leste do país, a sudeste da capital Kiev, foi aterrorizada por uma série de assassinatos brutais nos meses de junho e julho de 2007. Além de Dnipro, muitos casos ocorreram em áreas remotas de Dnipropetrovsk. O caso, protagonizado por 3 adolescentes de 19 anos na época do crime, ficou ainda mais bizarro quando um vídeo de um dos 3 assassinos viralizou na internet e ficou para sempre conhecido como 3 garotos e um martelo. Mas antes de avançarmos no caso, eu gostaria de deixar aqui um aviso sobre conteúdo sensível e pedir para vocês que não busquem imagens no Google, porque são cenas realmente aterrorizantes. Agora vamos ao caso. Igor Supruniuk, Viktor Sayenko e Alexander Hanza nasceram em 1988 na Ucrânia e se conheceram por meio da escola, onde começaram a estudar juntos a partir da 3ª série. Viktor e Alexander eram alunos exemplares, mas após conhecerem Igor, eles desandaram completamente. De repente, o rendimento escolar caiu e os jovens começaram a ter um comportamento de demonstrar aversão aos outros colegas. Quando tinham 14 anos, eles descobriram algo em comum. Viktor e Igor tinham acrofobia, que é pavor de altura, e também tinham medo de serem espancados por valentões da escola. A busca de Igor por conselhos sobre como se livrar do medo levou os meninos a ficarem horas na varanda de um apartamento no 14º andar, circulando no peitoril da janela. De acordo com Viktor, essa experiência foi essencial para vencer e se tornar maior do que o seu medo. Os responsáveis pelas séries de assassinatos foram Viktor Sayenko e Igor Supruniuk. Alexander Hanza foi considerado co-conspirador dos crimes e acusado de 2 assaltos à mão armada que precederam os homicídios. E durante a investigação descobriu-se que ele recusou-se a participar de outros ataques. Em 11 de fevereiro de 2009, os 3 foram acusados. No dia 9 de fevereiro de 2009, os 3 réus foram considerados culpados. Viktor e Igor foram condenados à prisão perpétua, enquanto Alexander recebeu a pena de 9 anos de prisão. Os 2 criminosos apontados como os principais alegavam que Alexander era o mais medroso e o mais fraco dos 3. Alexander tinha hematofobia e evitava situações para não se deparar com sangue. Igor, então, sugeriu tortura a animais de rua para ajudar o seu amigo a superar a fobia. O trio, então, passou a capturar cães e gatos de pequeno porte e os penduravam pelo pescoço em árvores em meio à mata. Depois dos maus tratos, pousavam para fotos ao lado dos animais estripados. A acusação tinha como evidência fotos e vídeos feitos pelos suspeitos enquanto eram menores de idade. Algumas imagens mostram os jovens desenhando suásticas e outros símbolos com o sangue dos animais. Em um vídeo gravado na garagem de um deles, os suspeitos pregam o pequeno animal em uma cruz feita com tábuas de madeira. Enchem a boca de sua pequena vítima com espuma e cola para abafar os ruídos, e depois atiram nela com pistolas. Aos 17 anos, Igor espancou e roubou a bicicleta de um jovem e depois a vendeu para Viktor. Ambos foram pegos pelo crime, mas não foram presos porque eram menores de idade. Os meses que precederam os assassinatos foram marcados por roubos. Igor, que após a fase escolar trabalhava como taxista em um Daewoo verde, que foi presente dado pelos seus pais, começou a roubar os seus passageiros com a ajuda de Alexander e Viktor. Testemunhas visuais
testemunhas alegaram que esse foi o veículo usado nos assassinatos. Alexander supostamente participou de onde 2 homens foram roubados, e em seguida recusou-se a participar de qualquer outro ataque. Os roubos e a violência contra animais indefesos não foram suficientes. E logo, os jovens se viram cansados e decidiram evoluir para o homicídio. Segundo o depoimento de Victor, eles estavam andando por aí quando encontraram a sua primeira vítima, no final de junho de 2017. Enquanto voltava para casa depois de uma visita a um amigo, Caterina, uma mulher de 33 anos, foi surpreendida por Victor e Igor, que golpearam sua cabeça com um martelo. O corpo da mulher foi encontrado por sua mãe por volta de 5 horas da manhã. A próxima vítima fatal dessa dupla foi Roman Tatarevic. O homem em situação de rua foi atacado enquanto dormia próximo à primeira cena do que se tornou uma série de crimes bestiais. A cabeça de Tatarevic foi esmagada por objetos descarregados repetidamente com força, o deixando irreconhecível. Vale ressaltar que o banco que foi palco de tal brutalidade fica do outro lado da rua do escritório do promotor local. Não satisfeitos, no dia 1º de julho, os amigos fizeram outras 2 vítimas, que foram encontradas mortas na cidade vizinha de Novomoskovsk. Pela manhã, uma mãe teve a infeliz surpresa de encontrar o corpo de seu filho próximo ao prédio em que moravam. Na noite do dia 6 de julho, enquanto voltava para casa de uma balada, o recém-dispensado do exército, Egor Neshvoloda, foi espancado até a morte, e ele seria apenas a primeira das 3 vítimas daquela noite. Yelena Saran, uma guarda noturna, foi assassinada na esquina da rua Koziora. De acordo com a confissão gravada de Victor, a dupla esperou que a mulher de 28 anos se aproximasse o suficiente para que Igor a golpeasse na cabeça com um martelo que trazia sob sua camisa. Após a sua queda, eles a espancaram brutalmente. Quando acabaram, eles usaram as roupas que a vítima trazia dentro de uma sacola para limpar a arma do crime. E depois eles partiram sem remorso nenhum. Mais tarde, naquela mesma noite, os 2 homens matariam mais uma mulher. Valentina Hansa, que não tinha nenhum grau de parentesco com Alexander Hansa, era mãe de 3 filhos e esposa de uma pessoa com deficiência. No dia 7 de julho, 2 garotos de 14 anos estavam indo pescar quando suas vidas mudaram completamente. Um dos 2 amigos, Andrei, foi morto, mas Vadim conseguiu escapar se escondendo na floresta. Em 12 de julho, Sergei desapareceu enquanto andava de motocicleta. O corpo do homem de 48 anos, que passava por uma luta recente contra o câncer, foi encontrado 4 dias depois, com sinais escancarados de um ataque selvagem, mesmo depois de dias em um matagal no verão da Ucrânia. No dia 14 de julho, em um povoado vizinho de Diyovka, Natalia Marmarchuk, de 45 anos, passeava com sua scooter por uma área arborizada quando foi derrubada por 2 homens. Ela foi espancada até a morte com um martelo e um cano, e ainda teve a sua scooter roubada no fim do ataque. Esse ataque, em específico, teve testemunhas que perseguiram os agressores, mas eles acabaram os perdendo de vista. Mais 12 assassinatos aconteceram a partir de então. Além das anteriores, mais 2 vítimas foram encontradas por dia, entre os dias 14 e 16 de julho. Aparentemente, todas selecionadas ao acaso por predadores que ficavam à espreita esperando a melhor hora de atacar. Mas por que não matavam qualquer pessoa que tivesse a infelicidade de cruzar o caminho da dupla? Eles não matavam qualquer pessoa pelo simples fato de que eles procuravam sempre as mais vulneráveis, como crianças, mulheres e pessoas embriagadas que não tinham muita possibilidade de defesa contra os 2 jovens sedentos por sangue. Suas vítimas foram atacadas com brutalidade por objetos contundentes, principalmente martelo e barras de aço. Os golpes eram frequentemente direcionados para o rosto e para a cabeça, deixando as suas vítimas irreconhecíveis e fadada ao caixão lacrado. Muitas vítimas também foram mutiladas e torturadas. Algumas vítimas tiveram seus olhos arrancados enquanto estavam vivas.
Mutilação e tortura também eram comuns em seus ataques. Era muito claro que os jovens sentiam prazer ao fazer isso. Uma mulher grávida teve sua barriga aberta e o feto retirado do útero. Objetos de valor de algumas vítimas foram roubados e penhorados em lojas da área. Entretanto, a grande maioria das vítimas tiveram suas vidas ceifadas e seus objetos deixados. A polícia não fazia ligação entre os assassinatos em série que aterrorizavam a cidade de Dnipro, até o ataque do dia 7 de julho aos 2 amigos que saíram para pescar. Mas o único sobrevivente foi logo visto pela polícia como um suspeito. O garoto Vadim Liakov foi preso como suspeito. Ele teve o acesso a um advogado negado e foi torturado durante o interrogatório. Porém, rapidamente ficou claro que o garoto não passava de uma vítima, e o assassinato de seu amigo foi ligado aos outros assassinatos que aconteciam na cidade de Dnipro. Liakov cooperou com a polícia para criar esboço dos agressores. 2 crianças locais foram testemunhas do ataque a Natália no dia 14 de julho. As crianças estavam em uma tenda a poucos metros de distância. As crianças deram uma descrição detalhada que confirmava a mesma descrição que foi dada por Liakov. Da capital de Kiev foi enviada uma força-tarefa dirigida pelo investigador criminal Vassily Paskalov, e uma grande caça foi iniciada. Mais de 2.000 investigadores trabalharam nesse caso. Inicialmente mantido em segredo, a investigação procurava os assassinos sem divulgar informações para o público local, que ficou sem saber dos possíveis ataques e também não tinham acesso à descrição dos suspeitos. Mas como notícia ruim corre rápido, logo os rumores sobre os ataques violentos foram espalhados pelos 4 cantos da cidade, e a população se manteve em casa durante a noite até que o terror passasse. Os investigadores começaram a distribuir listas de objetos roubados para as lojas de penhores, que logo começaram a ser identificadas nas lojas do distrito de Novokodatsk. No dia 23 de julho de 2007, Igor, Victor e Alexander foram presos. Igor levou o celular de uma das vítimas até uma loja de penhores local e tentou vender o celular roubado por cerca de $30. O dono da loja ligou o celular para conferir se ele estava funcionando, e nesse momento a força-tarefa conseguiu rastrear a localização do celular e chegaram ao local, onde prenderam Igor e Victor perto da caixa registradora. Já Alexander foi preso enquanto estava em casa, e ele supostamente deu descarga em itens roubados, como joias, celulares, dentre outros pertences das vítimas. Os objetos foram recuperados, mas as informações dos celulares foram perdidas. Após o colegial, Alexander alternou entre trabalhos ocasionais, que incluíam um chefe confeiteiro e um trabalhador da construção civil. Quando ele foi preso, ele já estava desempregado há um bom tempo. Victor trabalhou em uma metalúrgica e também trabalhou como segurança. E como dito anteriormente, Igor estava oficialmente desempregado, mas ganhava vida dirigindo o seu carro como um táxi sem licença. A mídia local relatou que os suspeitos tinham pais ricos e influentes, com contatos com autoridades locais. As autoridades locais, incluindo o vice-ministro do interior, os 3 homens foram acusados de envolvimento em 29 incidentes separados, incluindo 21 assassinatos e outros 8 assaltos, nos quais as vítimas sobreviveram. Todos os 3 confessaram rapidamente, mas Igor mais tarde retirou a sua confissão. O julgamento começou em junho de 2008. Igor se declarou inocente, enquanto os outros 2 acusados se declararam culpados de todas as acusações. Victor Chevgus, o advogado de defesa original de Igor, desistiu do caso depois de ficar desapontado porque a alegação de doença mental do seu cliente não foi reconhecida. Os advogados das famílias das vítimas argumentavam que o nível de cuidado prestado pelos assassinos durante a matança significava que eles estavam plenamente conscientes de suas ações. As provas dos promotores incluíam manchas de sangue nas roupas dos suspeitos e imagens de vídeos dos assassinatos.
A defesa negou que as pessoas no vídeo fossem os suspeitos, citando problemas graves na investigação, incluindo pelo menos mais 10 assassinatos encobertos pelos promotores. O Ministério Público exigiu prisão perpétua para os 2 principais autores, Igor e Victor, e 15 anos de trabalho forçado para o cúmplice, Alexander. É importante falar que em dezembro de 1999, a pena de morte foi considerada inconstitucional na Ucrânia. E apesar da população exigir a aplicação dela nesse caso, ela não é mais aplicada no país desde fevereiro de 2000. A mídia local informou que os assassinos tinham um plano de lucrar com os assassinatos que gravaram. A namorada de um dos suspeitos informou que eles planejavam fazer 40 vídeos de assassinatos diferentes. E isso foi confirmado por um ex-colega de classe, que alegou ter ouvido muitas vezes que Igor estava em contato com um desconhecido operador de site estrangeiro rico, que encomendou 40 vídeos e pagou muito dinheiro depois que eles foram feitos. O chefe de segurança regional recusou as alegações de que os assassinatos foram cometidos para gerar vídeos para a internet, porque, segundo ele, não havia provas. No julgamento, descobriu-se que Igor havia guardado recortes de um jornal sobre o caso e adicionado legendas a algumas fotos dos crimes, incluindo "os fracos devem morrer e o mais forte vencerá". Os celulares e os computadores dos suspeitos estavam cheios de vídeos dos assassinatos. Um vídeo, inclusive, foi vazado para a internet, onde mostrava o assassinato de Sergei, de 48 anos. No vídeo, ele está deitado de costas em uma área arborizada e é repetidamente atingido no rosto por um martelo envolvido em um saco plástico. Um dos agressores o perfura no olho e no abdômen com uma chave de fenda. E durante o vídeo, um dos assassinos ri para a câmera. Os assassinos voltam para o carro e revelam que o crime ocorreu na beira da estrada, ao lado do carro estacionado. E eles discutem calmamente sobre o assassinato. Depois, os suspeitos lavam as mãos e o martelo com uma garrafa de água e começam a rir. Apenas 2 suspeitos parecem estar presentes no vídeo. O outro está atrás da câmera. E, gente, como isso tudo já não fosse o suficiente, os suspeitos também foram encontrados com várias fotos onde mostravam eles participando dos funerais das vítimas. Eles são vistos sorrindo, sacudindo os caixões e as lápides. As evidências da crueldade contra os animais também foram mostradas no julgamento. A defesa alegou que as fotos e os vídeos foram obtidos ilegalmente e que os indivíduos retratados nas fotos e nos vídeos foram alterados para que se parecessem com os suspeitos. Quando perguntados se reconheciam as pessoas nas fotos, Igor e Victor responderam que não, e o juiz rebateu, alegando que os 2 não eram cegos. O tribunal rejeitou todas as objeções feitas pela defesa e aceitou o argumento da promotoria, que alegava que as gravações e as fotos eram genuínas. Em 11 de fevereiro de 2009, o Tribunal do Dnipro considerou Sayenko e Suprunjuk culpados de assassinato em primeiro grau, e ambos foram condenados à prisão perpétua. Suprunjuk foi condenado por 21 assassinatos e Sayenko por 18. Eles também foram condenados a 15 anos de prisão por roubo. Hansa, que não participou dos assassinatos, foi considerado culpado por roubo e foi condenado a 9 anos de prisão. Sayenko e Suprunjuk também foram considerados culpados por crueldade animal. Hansa disse sobre Sayenko e Suprunjuk, abre aspas, "Se eu soubesse das atrocidades que eles poderiam cometer, eu não os teria abordado sob a mira de uma arma", fecha aspas. O juiz afirmou na sentença que o principal motivo dos atos foi o desejo de autoafirmação mórbida. Os pais de Sayenko e Suprunjuk afirmaram que a sentença de Hansa era muito branda. Em abril de 2019, Alexander Hansa foi libertado da prisão e hoje ele está casado e tem 2 filhos.
Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Foi o caso mais completo que eu já trouxe para o canal. Foi um roteiro extenso, com muitos detalhes. Eu não consegui trazer tudo aqui para esse vídeo, mas eu gostaria de deixar claro que esse roteiro tão rico em detalhe foi feito pela Eduarda, uma pessoa muito especial para mim. Eu gostaria de dizer que as redes sociais dela estarão na descrição desse vídeo, assim como minhas redes sociais e as redes sociais do editor. Peço para que vocês deem uma passada lá, principalmente no da Eduarda, para conferir o trabalho dela, porque ela foi muito empenhada e ela é muito boa nisso. Então agora eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!